O mundo todo assistiu de forma espantada os últimos acontecimentos da última semana, quando terroristas fortemente armados invadiram Israel pela fronteira com a faixa de Gaza e mataram até hoje, dia 14 de outubro, uma semana depois, mataram mais de 1.300 israelenses. Foram verdadeiros massacres, idosos, mulheres, jovens, homens, soldados, crianças, inclusive crianças sendo decapitadas por esse grupo terrorista, porque é isso que esse grupo é, um grupo terrorista, ainda que muitos tentem passar pano para isso, muitos tentem, enfim, não dizer, mas não tem o que dizer, não tem outra palavra para se referir. É um momento, então, que despertou a curiosidade de muita gente para querer ler, para querer, enfim, saber algo mais sobre esse conflito, sobre essa relação conturbada entre Israel e Palestina, que vem lá desde 1948, com a fundação do Estado de Israel. E o meu objetivo aqui, então, é trazer algumas dicas de leitura para vocês, então, que têm interesse em saber mais, que têm interesse em se informar, utilizando materiais confiáveis, utilizando fontes confiáveis para entender de fato o que acontece, para entender qual que é o papel de cada um, quem está certo, se Israel está certo, se Palestina está certo, se tem alguém realmente certo. É esse o objetivo. Então, esse vídeo vai ser um vídeo de indicação de leitura. Vou trazer aqui vários materiais aqui e eu vou gravar um outro vídeo fazendo um panorama dessa história e, enfim, informando vocês. E por que eu tive essa coragem, vamos dizer assim, de vir aqui falar sobre isso com vocês, né? Porque essa é a minha área. Além da teologia, eu sou da área das relações internacionais, estudo relações internacionais. Fiz uma especialização no ano passado, um programa de Mastership com a Stand Vos Brasil, 1 ano de programa, né? Com muita leitura, muitas aulas, muito conteúdo sobre esse assunto. Então, enfim, eu tenho aí alguma caminhada, se assim posso dizer, para vir falar sobre isso com vocês. Sou um especialista? De forma nenhuma. Eu sou só alguém que já leu alguma coisa, já estudou alguma coisa de forma séria, com uma instituição séria, e que pretende, então, trazer esclarecimento para vocês aqui e indicação de boa leitura, para vocês terem, então, boas referências sobre isso. Primeiro livro que eu vou trazer para vocês como indicação é esse aqui, olha, Jerusalém, do Simon Sebag Montefiore, que é um historiador judeu, é um calhamaço, olha. Aqui a gente tem 800 páginas certinho de livro. E por que esse livro é interessante? Porque, gente, toda essa tensão ali, ela tem um fundo religioso, isso é inegável. E o fundo religioso sobre a qual essa tensão está, ela é toda em torno dessa cidade, de Jerusalém. Ah, mas eu não quero saber da questão religiosa, eu quero saber somente da questão política. Vale a pena a leitura desse livro, porque o Simon ele vai contextualizar muita coisa aqui em relação à origem desses povos. Então, por exemplo, o que acontece para que os judeus, que historicamente estão ali daquela região, desde Abraão, o que acontece para que eles saiam dali? Por que eles saíram dali? Por que quando você chega, então, na Idade Média e, enfim, Idade Moderna, século XX, você tem aquelas centenas, milhares, milhões de judeus espalhados pela Europa? Ele vai te contar isso aqui. Por que quando, então, em 1948, quando você tem, então, a fundação do Estado de Israel, que vai haver esse retorno dos judeus ali, por que existe uma tensão? E esses povos que estão ali, de onde vieram? Como surgiram, né? Então, ele vai trazer isso daqui muito bem, girando, sim, o seu assunto em torno de Jerusalém, mas as coisas estão aqui sobrepostas, as coisas estão totalmente conectadas. Então, vale muito, mas vale muito a pena a leitura desse livro. Ah, inclusive tem resenha no canal, tá? Tem resenha no canal sobre esse livro aqui, é só você pesquisar aí, Jerusalém, uma biografia, Jerusalém, a biografia de Simon Sebag Montefiore, que você vai encontrar.
O segundo livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, olha, O Oriente Médio, de Bernard Lewis. Excelente, excelente. Na minha opinião, o melhor livro que cobre toda a história do Oriente Médio do ponto de vista político. Do ponto de vista político, geográfico e histórico. Não é um livro religioso, apesar dele citar, obviamente, religião. Por quê? Porque o Oriente Médio é cristianismo, judaísmo e islamismo. Então, ele vai contar aqui, por exemplo, as origens do islamismo. De onde surgiu o islamismo? Como surgiu? Quem é Maomé? De onde veio? Como que ele começou, então, a ter as suas visões, as suas revelações? Quando que ele começou a pregar? O que é a Hégira? O que significa, então, a Jihad, né? De onde surgiram esses conceitos? Por que você tem, então, alguns períodos que são chamados de Omíadas, Abássidas? O que é isso? Ele vai contar tudo isso aqui para você. Por que se tem sunita e xiita? Ele conta isso aqui também, ainda que não seja um foco só no islamismo, né? Mas essas são as questões mais curiosas e tal. Ele vai trabalhar isso daqui. Outra coisa que ele trabalha aqui de uma forma muito interessante é como que esse local vai mudando de mãos, né? Desde o Império Romano e tudo mais, os cruzados e tal. Excelente, gente, excelente. É um livro difícil de achar, eu te confesso. Esse aqui eu comprei na estante virtual, comprei usado, porque não acha mais isso daqui novo. Qual que é a editora? É do Zahar, né? Enfim, então tem que dar uma garimpada aí, mas na minha opinião, dos que eu peguei hoje, até hoje, é o mais completo. Então, por exemplo, ele vai dividir da seguinte forma: antecedentes, antes do cristianismo. Depois ele vem o alvorecer e o meio-dia do Islã. Então vai falar sobre as origens, vai falar sobre o califado abássida, vai falar sobre os povos das estepes, vai falar sobre as invasões mongóis, as consequências, enfim. Depois vem os perfis do Oriente Médio, vai falar sobre o Estado, economia, elites, o povo, religião e a lei e cultura. O desafio da modernidade, né? Como que se enxerga hoje o Oriente Médio, né? Com toda essa modernidade, a gente não está mais na era lá do camelo e tudo mais, né? Enfim, excelente, pessoal. Excelente, excelente. Terceiro livro, aí já é um livro mais focado em Israel, que é esse aqui, olha, da Anita Shapira, né? Israel, uma história. O que a Anita Shapira vai fazer aqui? Ela vai contar pra gente a história do movimento sionista. Como que Israel surgiu? Como que então surgiu o Estado de Israel, o Estado moderno de Israel? Então ela começa, por exemplo, falando sobre os assentamentos, período da Segunda Aliá, 1882 até 1918. Pessoal, eu tô aqui editando o vídeo e aí eu me dei conta que eu esqueci algumas coisas, de citar algumas coisas aqui nesse livro da Anita Shapira, e aí eu não podia deixar de falar, né? Uma das coisas que ela faz aqui é mostrar o desenvolvimento do Estado de Israel, desse surgimento do Estado de Israel, começando, por exemplo, em 1881, né? Quando surgiu a ideologia, quando surgiu essa ideia, né? As primeiras ideias aí da fundação de um Estado. E aí ela vai passar para falar, por exemplo, sobre judeus, sobre turcos, sobre os árabes, os primeiros encontros ali na Palestina. Depois de 1918 até 1948, um Estado em formação. Ela vai falar sobre como era a Palestina sob domínio britânico. Vai falar sobre imigração e assentamento durante os primeiros períodos ali daquele mandato. Vai falar sobre o Shuv, que era uma espécie de Estado nascente, né? Depois de 1948 até 1967, aí ela vai trazer a construção da nação e vai falar então, por exemplo, sobre a Guerra de Independência, né, que acontece de 47 até 49, vai falar sobre a democracia israelense, vai falar sobre economia e desenvolvimento, vai falar sobre a Aliá, que é a imigração em massa, né? Depois ela chega em 1967, que é a década de guerras, né, de 67 até 77, vai falar então sobre a Guerra dos 6 Dias, vai falar sobre a Guerra do Yom Kippur, né, que vai ser lá em 1973, depois como que era a nação pós-guerra, né, depois de 1977 até 2000, que é quando ela vai falar sobre o Begin no poder, né, Menachem Begin, e enfim, as transformações que o Estado de Israel passou ali até chegar no ano 2000, então é um livro que vai cobrir até o ano 2000, mas nessa questão nascente do Estado de Israel ele cobre muito bem, tá? Só quis fazer esse corte aqui porque enfim, trazer mais informações para vocês. Um quarto livro que eu deixo para vocês como indicação é esse aqui, A Guerra do Retorno, olha só. Que é um livro interessante, é um livro que vai analisar esse conflito israelo-palestino
sob o ponto de vista de dois escritores de esquerda, são dois escritores progressistas aqui, Adi Schwartz e Einat Wilf, são dois progressistas. E, enfim, eles discutem isso daqui do ponto de vista deles, né, segundo a visão deles, e tem sim uma contribuição muito boa para a discussão, né? A questão aqui é que eles vão se debruçar sobre a questão dos refugiados. Então, por exemplo, dizem que quando o Estado de Israel foi fundado, 750 mil palestinos foram expulsos e ficaram como refugiados em campos, né, de refugiados ou em outros países. Então, eles vão discutir essa questão, eles vão discutir, por exemplo, como estabelecer a paz, então, entre esses dois povos para resolver o problema desses refugiados e outros problemas. É interessante, é um livro pequeno, 300 páginas, mas que vale a pena também dar uma olhada para se ter essa ideia mais ampla da questão. Um outro livro, que é um livro, então, também bem focado nas discussões, no conflito, é esse aqui, A Indústria de Mentiras, que inclusive tem vídeo no canal aqui também sobre esse livro, falando especificamente desse livro, A Mídia, a Academia e o Conflito Árabe-Israelense. Praticamente, gente, o que o autor faz aqui é mostrar como que a maioria esmagadora do que se tem noticiado na mídia hoje sobre esse conflito é mentira. Simples assim. Existe apartheid em Israel contra os palestinos. Mentira. E ele comprova. Sabe, é um trabalho de pesquisa violento, muito bom, impressionante o trabalho de pesquisa, de recortes de jornal, de citações de site, de outros livros, de reportagens que foram lá, uma vez que ele está trabalhando como que a mídia mente sobre isso. Então, obviamente, ele está utilizando esse material da mídia, né? Então, por exemplo, vai falar sobre a questão da Nakba, vai falar sobre a transferência, vai falar sobre os padrões duplos para analisar a questão, vai falar sobre, existe realmente um direito de retorno, né? Enfim, gente, a questão do genocídio, ele vai trabalhar isso aqui, aconteceu mesmo um genocídio de palestinos ali, perpetrado por Israel e tal. Os israelenses são matadores de criança, vai trabalhar isso daqui no capítulo 16. Os últimos acontecimentos aí mostram pra gente que não é bem isso, né, que a gente está vendo, né? Enfim, é excelente, excelente. Aqui um livrinho de 490 páginas, mas vale a pena ver. E aqui, lendo esse livro, você vai entender então, por exemplo, por que a mídia principalmente a mídia brasileira, tá indo nessa conversinha fiada de dizer assim, a ONU não trata o Hamas como terroristas, então nós também não vamos chamá-los de terroristas. Bobagem, bobagem. Tem um monte de outra coisa que a ONU não respeita, não faz e que os jornalistas fazem todo dia e consideram. Então é mesmo, enfim, né? Vocês sabem o que é. É uma questão contra Israel mesmo. E aí aqui, expandindo mais a questão, um outro livro que eu acho interessante para a gente entender também todo esse conflito, a origem dele e, enfim, entender a cabeça por trás dos envolvidos é esse aqui, olha, Paz e Guerra no Oriente Médio, a queda do Império Otomano e a criação do Oriente Médio moderno. É um livro do David Fronkin que o seu foco é mais lá atrás, de 1914 até 1918, que é quando vai ser a queda do Império Otomano, e como que após a queda do Império Otomano, como que a geografia ali ela foi redesenhada, né? Naquela distribuição que aconteceu entre franceses e ingleses, né? Como que, por exemplo, de uma maneira totalmente maluca, eles simplesmente pegaram e dividiram o território e pegaram vilas que eram inimigas, historicamente inimigas, e colocaram perto lá, enfim, né? Só para... enfim, um desastre. Vale muito a pena dar uma olhada, mostra aqui as contribuições do Winston Churchill, né? E, enfim, muito legal. É um livro que vai cobrir aí de 1918 até 1922. Outro livro é esse aqui, olha, que é um livro de um dos professores que eu tive no programa de Mastership que eu participei da Studyverse, que é o Dr. Samuel Feldberg, que são, na verdade, coletâneas de artigos que o Dr. Samuel foi escrevendo, né, e foi publicando, e que foi compilado isso daqui e virou aí um livro de 515 páginas, 520 páginas, onde ele vai trabalhar sobre as mais importantes discussões que se tem
ali em todas as questões conflituosas envolvendo a região. Não só sobre conflitos, mas ele vai discutir tudo aqui. E qual que é, assim, uma das grandes vantagens desse livro aqui? É que ao final de cada artigo, o Dr. Samuel, ele traz aqui referências bibliográficas, olha, que vão te ajudar a fazer o quê? A, então, expandir o seu material de pesquisa. Está interessado em pesquisar sobre isso? Esse livro aqui vai cobrir bem, os artigos dele são muito completos, são muito amplos, pega desde política, religião, economia, enfim. É uma visão bem completa mesmo ali da região de Israel. E, enfim, vai te ajudar, além do conhecimento, a te indicar material também de qualidade para você aprofundar os seus conhecimentos aí, tá bom? A gente está falando aqui da obra de um especialista. Um outro livro que eu quero trazer para vocês é esse aqui, olha. Esse eu tenho ele só no Kindle. Eu li ele no Kindle na época também dos meus estudos, que é esse aqui, olha, O Mundo Muçulmano, do Peter Diamandis. O que o autor faz aqui? Esse livro, na verdade, faz parte de uma coleção, né, sobre diversos povos aí. Mas o que o autor faz aqui? O ponto dele aqui, o foco dele é falar, então, como o título já diz, sobre esse mundo muçulmano que vai, então, corresponder à região da Arábia, né, os povos árabes, os povos persas, né, os povos do Líbano e tal. Então ele vai te mostrar, por exemplo, que os iranianos, eles são muçulmanos, mas eles não são árabes, eles são persas, né? Ele vai te mostrar, por exemplo, que os iraquianos, eles são árabes, são muçulmanos, mas não são persas. Então, ele vai mostrar como que existe essa variação de povos ali e que o que une esses povos, então, é a religião. Mas são povos que, historicamente, não têm origem comum, né? Vieram de culturas diferentes, mas todos se uniram aí nessa questão da religião islâmica. E, enfim, ele cobre muito bem aqui, olha, o período bizantino, né? Pérsia e Arábia, essa geopolítica ali do século VI e VII, vai cobrir os primeiros cismas, vai cobrir o Império Omíada, que vale muito a pena ler e pesquisar sobre isso aqui, o Império Abássida, a Idade Média Árabe, vai falar aqui sobre o Império Otomano, como que foi então o islamismo, né? Como essa liga, enfim, perpassando por todos esses impérios, por todo esse período. Vai falar sobre, por exemplo, o Islã na África, né? Vai falar sobre o Islã no Sudeste Asiático, né? Então como que o Islã vai se expandindo para essas regiões, vai falar sobre a Indonésia, vai tratar então, por exemplo, como que o Islã lida com escravos, com mulheres, né, com minorias, como que é a chegada do Islã na Europa, vai falar sobre migração, imigração, isolamento, vai falar sobre a chegada do islamismo nas Américas e inclusive no Brasil, enfim. E aí é muito completo, gente, é muito completo. Ele cita então também os grupos terroristas, tá? Ele vai falar sobre a jihad, então ele vai citar, por exemplo, quem são os xiitas, quem são os sunitas, né? Essa não tem a ver com terrorismo, mas essa divisão. Depois vai falar sobre a Revolução Islâmica, 1979, lá no Irã. Vai falar sobre a República Islâmica, vai falar sobre o Hezbollah, vai falar sobre xiitas no Iraque. É assim, é bem completo e traça um panorama aqui para o islamismo no futuro, né? Vai discutir, por exemplo, o islamismo é realmente uma religião de violência, né? Como que se vê isso? Eu acho bem completo para entender, sobretudo, a questão muçulmana. E por último, esse livro aqui, olha. Levante-se e mate primeiro, de Ronen Bergman. A história do serviço secreto e dos assassinatos seletivos de Israel. Qual que é a importância desse livro aqui? Em 2005, nós temos um grande desdobramento ali na região, que é quando as forças de Israel vão sair de Gaza, né? Quando as forças de Israel saem de Gaza, isso acaba puxando, de certa forma, várias tentativas de ataque, invasão, Israel e tudo mais. E ele vai mostrar como que o serviço secreto de Israel ele foi importantíssimo no serviço de inteligência ali, né? E a questão de se antecipar aos terroristas, se antecipar ao mal que estava sendo arquitetado para ser feito contra os israelitas e como que essas mortes, então,
seletivas ali, elas foram fundamentais para a segurança do país, né? Lidando, obviamente, com terroristas. Não estou falando que, sei lá, vai matar uma tiazinha que está atravessando a rua porque pode ser que amanhã ela faça alguma coisa. Não. Tem todo um serviço de inteligência por trás que detecta essas ameaças, que detecta esses planejamentos e vai lá, então, e cancela a ameaça. É um livraço. A gente está falando aqui de mais de 800 páginas que vai, então, cobrir essa questão. E ainda tem, se você gosta, um encartezinho aqui no meio com, olha só, gravuras. Tem gente que gosta de gravuras, né? É bom ter gravuras num calhamaço desse aqui. Olha, cobrindo aí questões importantes de toda essa existência tensa, conflituosa que Israel tem na luta para sua sobrevivência, né? Enfim, é isso, pessoal. Tá aí, ó. Olha a pilhazinha de livros trazendo aí para vocês, ó, de indicação. Vale a pena. Leia, tá? Leia, pesquise. Busque fontes confiáveis para você entender. Só aqui, e isso aqui, gente, de novo, não é, você vai se tornar um especialista. Isso aqui, essas indicações aqui, é para você conhecer o básico dessa tensão toda e dessa questão. Então, pesquise, leia, procure se informar, procure realmente fontes confiáveis para que você tenha uma boa informação, uma formação suficiente para entender o que está acontecendo, se essa é a sua vontade, obviamente, né? E, de novo, tudo aqui do ponto de vista político, do ponto de vista histórico, geográfico, né? A geopolítica toda por trás dessa questão. Não tem livro nenhum aqui que vai analisar, eu quero uma análise de Israel do ponto de vista teológico. Não é o objetivo de nenhum desses livros aqui. Isso aqui é para você entender a história, para você entender, de fato, toda essa complicada relação entre esses povos, entre os judeus e palestinos, entre israelenses e palestinos, entre árabes, persas, enfim, judeus, cristãos e toda essa salada que nós temos ali no Oriente Médio, tá bom? Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Você adquirindo qualquer livro por esses links, você contribui com o nosso canal. Não sei se eu vou encontrar link para todos, tem alguns aqui que, enfim, já saíram aí de circulação, mas pesquisem, dê um Google aí, vá em estante virtual, vá em sebo, que você com certeza vai encontrar. E de novo, pessoal, leiam, pesquisem, busquem de fato informação, tá bom? Tchau, eu vou ficando por aqui, até os próximos vídeos desse canal.